A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar do livro de 1 Samuel, a história de Davi. Eu tenho certeza que do jeito que está sendo bênção para a minha vida, está sendo para a sua também. O tema é: amizade é bênção e inveja é maldição. Onde paramos, né? Quando Davi ganhou a luta, matando Golias. Hoje vamos falar aqui 1 Samuel 18, 1 ao 16. Passamos para o provérbio 3, 31 e depois o provérbio 9, do 6 ao 8. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatã, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Olha que coisa interessante. Depois da morte de Golias, ali Saul teve uma conversa com Davi e Jonas, o seu filho, conheceu Davi naquele momento e teve uma amizade de alma. Já era um propósito de Deus. Porque tudo que Deus faz, existe um propósito. Porque Ele vê no escuro, Ele vê o dia de amanhã. Glória a Deus por isso. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa de seu pai. Jonatã e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatã tinha grande amor por Davi. Deus coloca as pessoas certas nos nossos lugares, nas nossas vidas. Às vezes pode até não ter ninguém na sua vida no momento, mas vai ter. Porque o Senhor conhece quem é quem. E bom é a gente ter amizade com pessoas sérias, sadias, verdadeiras, né? Se você não tem, peça uma amizade séria, santa, abençoada. Porque essa amizade de Davi com Jonatã foi excelente, porque lá na frente houve uma aliança, houve um respeito, na hora que Davi mais necessitou. Veja como Deus conhece o dia de amanhã. Então, qualquer coisa que você está vivenciando agora, descanse o coração, porque o Senhor sabe o dia de amanhã. Portas que Deus fechou, coisa que Deus fez que até você ficou assim abismado, reclama não, murmura não, porque o Senhor conhece tudo. Aqui o Senhor já permitiu essa amizade. Foi o Senhor que colocou no coração de Jonatã por Davi e Davi por Jonatã. Porque ele sabia que amanhã Davi ia precisar de uma amizade forte. Deus é perfeito. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi, deu também a sua túnica militar e a espada, o arco e o cinto. Davi saiu bem em todos os lugares onde Saul o enviou. Então Saul o promoveu o comandante do seu exército. Isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. Veja que até os vestes ali de Jonatã ele deu a Davi. E Saul promoveu Davi como um dos comandantes seu do exército. Porque Davi era um homem de guerra, tinha acabado, né? Quer dizer, estava se tornando. Tinha acabado de matar Golias, mas porque Deus era com ele. Porque Deus é quem escolhe e capacita. Você pode até dizer assim, não, eu não tenho condições de fazer isso. Tem. É Deus que, se for na obra de Deus, é Deus que vai te capacitar. Davi simplesmente cuidava de ovelha. E agora, da noite para o dia, virou um comandante do exército de Saul. Porque assim, de repente de Deus, acontecem coisas extraordinárias na minha e na tua vida. Quando os soldados já estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para o encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegre-se, e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Veja que situação. Estava tudo bem. Mas Saul era o rei. Mas essas mulheres disseram que Saul matou 100 e Davi 10.000. E aí se gerou um grande problema. Saul não gostou disso. Ficou muito zangado e disse: para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. O inimigo naquele momento colocou o quê? Inveja, ira no coração de Saul. Porque se a gente tiver um coração voltado para Deus, se a gente estiver na direção de Deus, essas coisas vêm, mas não ficam no nosso coração. Porque o próprio Deus fala e sai.
Mas se está desviado, se está na casa de Deus só por estar, tá a matéria, mas a alma, o espírito está muito longe do coração, o que vier se alimenta. E veja a partir daí o que aconteceu. Desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. Ele não tinha nada a ver com isso. Foi a música das mulheres. Mas, infelizmente, tem hora que está tudo bem. Satanás usa um para criar o maior problema. É muito triste, mas acontece essas coisas. No dia seguinte, um espírito mau mandado por Deus, dominou Saul e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias. Saul estava segurando uma lança. Veja que o espírito mau veio, ele ficou igual um louco. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele 2 vezes, porém nas 2 Davi se desviou. Davi se desviou porque Deus deu livramento. Davi se desviou ali porque estava na direção de Deus. Quando você e eu estamos na direção de Deus, as setas vêm, mas cai por terra. Glória a Deus por isso. O Senhor estava com Davi, havia abandonado Saul, por isso Saul tinha medo de Davi. Mas por que o Senhor abandonou? Porque Saul foi desobediente. Saul não matou o povo como Deus mandou, né? Ainda trouxe o rei e os bens. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E quando não se obedece, grande é a consequência. Então, Saul o afastou de si, pondo como um oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha. E tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Quando estamos com Deus, tudo que fazemos dá certo. Porque Deus protege, porque Deus abençoa. Então, coisa boa é estar na direção de Deus. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso. Quando se está com Deus, tem coragem, né? O tema que eu botei, amizade é bênção, inveja é maldição. Por quê? Porque a amizade que houve entre Davi e Jonathan foi uma coisa linda. Mas agora, a inveja de Saul era maldição. E aquilo que podia dar muito certo ia começar a trazer grandes consequências para Davi. Porque é muito triste. Às vezes você está numa igreja, está sendo uma bênção, você com as irmãs, irmã com você. Mas às vezes o inimigo usa alguém. Isso é maligno. Que eu e você lute para ser usado por Deus. Para ser instrumento de Deus na terra. Porque a gente não deve dar brecha ao adversário. Aqui em Provérbio 3:31 diz o seguinte: ó, não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem. Por quê? Porque Saul estava violento, né? Saul era um rei, mas estava perdido. Saul estava sem a direção de Deus. Veja que Davi ali só fazendo bem, cantando para que o inimigo saísse ali, aquele espírito mal de perto dele. E ele tentou matar Davi 2 vezes. Por quê? Porque estava direcionado pelo maligno. Mas que eu e você ame, que eu e você se deixe ser usado por Deus. Porque o mal por si se destrói. E quem dá lugar a ele acaba se destruindo. Para terminar hoje, Provérbio 9, do 6 ao 8. Deixa a companhia dos tolos e viva e siga o caminho do conhecimento. Saul estava um tolo. Se você repreende uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultada. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Infelizmente não poderia corrigir Saul. Ele era o rei e Saul estava nessa posição que está aqui falando em Provérbio 9, do 6 ao 8. Aí o 8 para terminar. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Olha que coisa linda. Se você corrigir uma pessoa tola, ela não vai aceitar, um vaidoso. Mas uma sábia, ela vai lhe respeitar.
Por quê? Porque quem está na direção de Deus é sábio. Quem está na direção de Deus obedece. Quem está na direção de Deus faz o bem, como Davi. Mas, infelizmente, a partir daquele momento, Saul já estava totalmente saindo do controle. Era um homem desviado. E Davi ia passar por muita coisa. Por conta de um homem sensato, um homem louco. Então, que a gente vigie para estar perto de pessoas que nos abençoem. Pessoas boas. Porque o invejoso, ele não, nem é bom para ele, nem é bom para quem está perto dele. Não é verdade? Amanhã vamos dar continuidade a essa história. Lembre-se, amizade é bênção, quando é amigo de verdade. Agora, inveja é maldição. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.